Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um podcast Síndico Raiz. Primeiro podcast aqui de Sorocaba e região. A nossa região metropolitana estava precisando aqui do nosso interior, falando a nossa... Ao meu lado, como sempre, né, o casal nota 1000 aí, Casal o 10. Rafa, o casal 10. O Rafa e a... Seu nome mesmo é? Eu O sou Rafa Isadora e Martins. a Isadora, doutora Isadora, minha amiga e minha parceira nesse projeto. Né, Isa? Opa, estamos aí em mais um podcast. Eu sou a Isadora, o rosto mais novo desse podcast. Estou tentando criar esse bordão, quem sabe cola, né? Então, E vira. olha, o primeiro que a gente fez foi um sucesso, graças a Deus. Tá? A gente teve uma boa audiência e espero continuar trazendo conhecimento aí para vocês. Mais uma vez, como eu sempre digo, somente pessoas especiais vão estar do outro lado da mesa, né, Isadora? Opa. E eu estou trazendo hoje aqui duas pessoas que eu sou encantado por elas, até pelas causas. E, em especial, eu vou falar primeiro da Juliana, que é uma profissional, a Juliana Fernandes, ela é arquiteta. Aqui no estúdio com a gente, a Dominique, que é sua sócia também, está aqui, está lá atrás das câmeras, né, Dominique? Nos bastidores. Seja bem-vinda aí, a voz da consciência nossa. Tá? E fala um pouquinho de você, Juliana. Como é que você veio parar em Sorocaba? Bom, eu sou Juliana Fernandes, sou arquiteta, especialista em acessibilidade. Eu e a Dominique fizemos a Acessos Arquitetura em 2021 e é uma empresa especializada em ajudar condomínios e outros comércios com a acessibilidade, para que evite multas e processos. Bom, nós viemos parar aqui em Sorocaba depois de uma breve passada em São Paulo, mas Sorocaba tem um público interessante e a nossa empresa começou a dar um salto maior na região do interior do que na capital. Sorocaba é uma cidade que está uma cidade pujante, né? Está crescendo demais, tem muita obra. Tem mais condomínio que pessoa? Nossa, depois da pandemia, então, para onde você olhar tem prédio, tem construção, a cidade expandindo cada vez mais. E ao lado da Juliana hoje, uma pessoa que eu quero muito bem também. O pessoal vai falar assim, mas Osmir, toda vez que você traz alguém, você fala que você quer bem. É lógico, não vou trazer o inimigo, né? Vou trazer sempre os amigos. E o legal de tudo isso é que ao longo da vida da gente, você vai conhecendo pessoas que a gente tem aquela palavrinha mágica. Gente, empatia. Tá? Você tem que sentir empatia pela pessoa, porque o amigo é aquele que puxa a sua orelha, aquele que fala de vez em quando aquilo que você não quer ouvir. Aquele que fica só batendo nas suas costas, toma cuidado. Tá? Então com a gente hoje está aqui a dona Priscila de Bastos Martinez, isso, né, dona Priscila? Mesmo. Ela é psicóloga, ela mora em um condomínio que eu sou síndico e a gente criou uma afinidade muito grande com ela, o marido, a família toda, e eu fiz essa questão de ter ela aqui com a gente hoje, porque o assunto nosso aqui hoje é acessibilidade, né? Mas fala um pouquinho da senhora, dona Priscila, como que a senhora está aqui com a gente nessa toada, né, e do Osmir síndico, né? Então, eu sou Priscila, né? Eu sou cadeirante desde os meus 11 anos, né? Tenho uma deficiência degenerativa, fui para cadeira com 11 anos, sou psicóloga também, né? E moro nesse condomínio, né? Num dos condomínios aqui de Sorocaba, né? Dos milhares de condomínios aqui de Sorocaba. E eu acho que é muito importante mesmo falar sobre essa questão de acessibilidade. Porque às vezes você fala sobre acessibilidade e você acha que é um bicho de 7 cabeças. E às vezes é uma coisa tão simples, né, de você adaptar, de você fazer, e às vezes as pessoas acabam não olhando para isso. Na verdade, às vezes as pessoas só olham para isso quando elas têm alguém próximo, né? Aí que elas vão observar esse tipo de coisa também. Aí que fica a pergunta, né, pessoal? Se você tivesse hoje numa cadeira de roda, você conseguiria entrar no seu condomínio? Você conseguiria viver dentro do seu apartamento hoje? Você teria acesso a tudo que tem no seu condomínio? Fica aí para você refletir, tá? E aí, Juliana, fala um pouquinho você daquilo que você mais encontra de dificuldade, não é convencer as pessoas, em explicar e fazer com que as pessoas sigam realmente as normas. O que você pensa a respeito disso? Olha, eu já gostei da introdução aqui da dona Priscila, porque é exatamente essa a nossa maior dificuldade. As pessoas, quando não passam por nenhum tipo de restrição, têm dificuldade de entender que a acessibilidade é para um público enorme. Uma quantidade absurda de pessoas e acabam achando que é somente para pessoas em cadeira de rodas. Esquecem que outras pessoas, outros públicos como os idosos,
crianças, gestantes, pessoas obesas, eles também se beneficiam com a acessibilidade. Então, já gostei. Isso é importante. Primeiro, eu quero dizer as boas-vindas, né, para elas. Você pulou uma etapa aí, mas tá tudo certo. Por isso que eu tenho você, tá vendo? Bem-vinda, a Priscila eu já conheço. Agora a Juliana eu não conhecia, então muito bem-vinda a Sorocaba. Apesar de você falar que veio pra cá a partir de quando mesmo? Foi em 25. 25, ontem. Então. Ontem, praticamente. Entendi. Mas vocês estão morando aqui em Sorocaba? Na verdade, eu moro em Itu e as minhas filhas estudam em Sorocaba, então a minha vida é toda em Sorocaba. Entendi, Porque Itu a gente considera quase um bairro de Sorocaba. Eu também. Isso, eu é bem também. Próximo, né? Mas, então, bem-vinda, tá? Fico muito feliz de conhecer você, o seu trabalho, hoje aqui no podcast. E a pergunta que o seu Osmir puxou e até a fala que você trouxe é bem importante, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa só no deficiente físico, ponto. Então, é alguma necessidade para ter essa acessibilidade para quem tem, de fato, uma deficiência física. Mas entra muito... Física e, às vezes, na minha percepção, até motora, né? Mas entra muito mais do que isso, né? Então, os condomínios, hoje, eles acabam que mudam essa visão por conta da lei. A legislação mudou a partir de 2020. Você comentou que em 2021 que você começou esse processo. Foi por conta dessa mudança da lei ou não? Não, na verdade não. Foi depois de uma experiência em que eu estive em situação de acessibilidade com uma mobilidade reduzida, que foi a minha época de gestação. Então, gestantes também precisam de acessibilidade. E no local onde eu trabalhava, eu sofri bastante, caí e etc. Justamente, e na época eu entendia. Eu vou passar por essa situação. A minha é uma falta de acessibilidade temporária. Mas tem um monte de outras pessoas que precisam disso sempre. Então, se eu sou arquiteta, eu não posso direcionar a minha área de trabalho para isso? E então, a Dominique, minha parceira de todas as horas, topou essa investida, né? E eu acho de grande importância isso mesmo, né? Porque é difícil você encontrar um profissional capacitado, algumas vezes, que tenha algum entendimento, né? Ou que tenha uma sensibilidade para esse tipo de coisa, né? Então, é de extrema importância. Sem dúvida. Ter profissionais voltados para essa área mesmo. Porque o profissional que está envolvido nessa, né, e defende essa bandeira, ele já vê, todo lugar que chega já começa a olhar com um olhar diferente. Aqui tenho certeza que você fez isso em qualquer lugar que você vá. É mais ou menos comigo, como eu sou síndico, então eu foco em algumas coisas. Né? E a pessoa chega e bate o olho e já fala, isso aqui está certo, isso aqui está errado, assim vai. Mas a senhora, dona Priscila, a gente vai explorar um pouquinho esse lado para a gente entender e passar para as pessoas quais são as maiores dificuldades, para a gente procurar encontrar uma facilidade ou uma maneira de abrir os olhos das outras pessoas para que eles comecem a ver tudo de uma forma diferente. O que o ser humano tem que aprender a entender é que ele tem que se colocar no lugar do outro. Esse é o meu ponto de vista. A empatia, né? A empatia. Falta isso. Eu perdi, eu ia falar essa história um pouquinho mais para frente, mas vou falar agora. Eu perdi um condomínio justamente por defender a acessibilidade. Foi o primeiro condomínio que eu peguei em 2014 para 2015. Perdi esse condomínio porque eu comecei a brigar para ter acessibilidade. Porque tinha uma senhora que tinha um filhinho cadeirante e esse filhinho ficava, onde ela chegava à tarde com o filho, era uma dificuldade porque a rampa de acesso do estacionamento era de paralelepípedo. Então, além dela ter dificuldade com a cadeira do menino, ainda as mulheres também tinham com salto alto, quando chegava de festa, né? Que ficava o salto alto. Então, tinha vários problemas ali. Idoso, chovia, molhava o escorregadio. Carrinho de bebê. Carrinho de... Então, né? Você tá vendo? Como o negócio é muito mais além do que a gente imagina. O que eu fiz? Fui procurar uma arquiteta para eu colocar o condomínio dentro da acessibilidade. Até mesmo na piscina não tinha uma escada para a pessoa descer, não tinha uma... Tinha só uma catraca, não tinha como a pessoa entrar para ir na piscina. Mas, enfim, menina, ali foi o fim para mim naquele condomínio. E eu falei, então vocês me tirem daqui, porque enquanto eu for síndico aqui, eu vou brigar por isso. Conseguiram me tirar, porque na hora que começou a obra, uma moradora subiu em cima da rampa, fez um escândalo lá para parar a obra na rampa. Eu falei, quer saber? Tem hora que é melhor a gente ter paz do que pensar em dinheiro, né? Lado financeiro nem sempre é tudo na vida da gente. Acabei saindo desse condomínio. Mas até hoje eu brigo por isso. E nesse mesmo condomínio, eu aprendi num evento que eu fui participar, que eu gosto muito de ir em evento, e entendi que a necessidade de ter uma cadeira de roda nos condomínios também, até para uma pessoa precisar descer, alguma coisa nesse sentido.
E comprei a cadeira de roda para pôr nesse condomínio. Dona Priscila do céu. Tinha uma mulher lá, pelo amor, que essa mulher meteu a boca em mim, que estava gastando dinheiro à toa, que não sei o que tem, que cada um que precisasse, que comprasse. Sabe quem que usou a primeira vez? Primeira não, usou várias vezes? O filho dela. Ele quebrou a perna e ela ia lá emprestar a cadeira de roda. Isso é verdade, gente. Isso é fato. Por que eu estou contando essa historinha aí? Porque as pessoas veem que um degrauzinho assim, às vezes, até para o idoso. Eu tô caminhando para isso, eu não estou com vontade de ir embora amanhã. Daqui a pouco eu vou perdendo, a gente vai perdendo a agilidade. Porque Agilidade, né? Agilidade, porque o que envelhece é o corpo, a alma não envelhece. Não. Exato. Uhum. A alma, nunca vi uma alma envelhecer, eu vejo um corpo envelhecer, o corpo vai acabando e nada, vira pó de novo. Mas a alma não, então você quer fazer às vezes alguma coisa, e você não pode fazer porque aquele espaço não te proporciona a liberdade que você gostaria de ter. E a senhora, qual a maior dificuldade que a senhora tem em condomínio, nesses lugares, ou em outro lugar que a senhora frequente? Eu acho que hoje em dia, assim, uma das dificuldades são calçadas, né? Que calçadas é complicado, porque cada calçada, não sei, né? Acho que a senhora Total. pode falar melhor sobre isso. Não sei se existe um padrão, não existe, mas cada uma é de uma forma. No meio da calçada tem um degrau, né? Na questão do condomínio, eu acho que uma das dificuldades, assim, pra mim, assim, não é uma coisa, ai, que absurdo, né? Mas eu entro por um portão lateral, né? Que tipo lá é um portão para cadeirante, né? Para pessoas com mobilidade reduzida, e carga e descarga, né? Enquanto, por exemplo, meus convidados, minha família, todo mundo tá entrando por uma outra portaria, né? Assim, isso me impacta? Graças a Deus não, né? Muitas outras coisas são, né, mais relevantes, mas assim, por que não, de repente, ter uma acessibilidade onde todos possam entrar juntos? Entende? Então, Mas assim, fica aí para refletir, pessoal, tá vendo? né? E também, assim, a questão, é o que o senhor falou, a questão de piscina, né? Você vai entrar numa piscina, ali tem uma piscininha antes, né? Para você lavar o pé, né? Aí como que você passa ali? Não dá. Né? Uma Então, catraca, ou né? uma catraca, em alguns outros condomínios são catraca, né? Uhum. Então, assim, mas eu acredito que seja na entrada, né? Por exemplo, de repente, estou recebendo uma pessoa e falo, você pode entrar por aí, porque eu preciso entrar por lá, né? Então, às vezes fica uma situação um pouco delicada, chata. E por conta disso, você já deixou de ir para algum lugar? Ou precisou voltar do lugar que estava, né? Por conta dessa falta? Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu queria, assim, estender um pouquinho, na verdade, sair um pouquinho e comentar um pouco sobre a minha família, né? Para dizer para você que eu nunca deixei de ir em algum lugar, mas por quê? Porque a minha família me preparou para isso, entendeu? Então, por exemplo, assim, sou filha única, né? Meus pais sempre fizeram de tudo para mim participar da sociedade normalmente, apenas com o detalhe de ser deficiente, né, de ser cadeirante. Então, assim, eu sempre estudei, né, em escola regular, normal, sempre fui pra balada com as minhas amigas, dormia na casa das minhas amigas dormiam em casa, né, então, assim, se eu falar pra você, não, nunca deixei de ir em algum lugar, mas lá tem uma escada, não tem problema, a gente ajuda, alguém vai estar lá pra te ajudar, entendeu? Então, talvez por isso que eu falei pra você que não impacta tanto essa questão, tipo, eu entro pelo portão aqui, você entra por ali. Porque eu meio que me adaptei e fui criada, tipo assim, não, você só tem uma deficiência que é um detalhe aí. O restante você pode viver normalmente. Entendi. Legal. É que a senhora é um exemplo, né? A senhora é um exemplo de um ser humano fora da linha, vamos dizer, dessa maneira, porque... Evoluída, né? Evoluída, já tem uma cabeça... Ela é uma pessoa fantástica, gente. Só quem conhece mesmo, porque ela já me deu um monte de conselho, já ficamos conversando às vezes por telefone. Não é à toa que ela é psicóloga e o meu assistente é psicólogo. E tem um casal de advogado. Vai ver na linha que ele está indo, né? De todos os lados ali, né? Mas, assim, falando de condomínio, com relação qual é a obrigatoriedade hoje, qual é a lei hoje que trata disso? Porque, infelizmente, às vezes as coisas só funcionam nesse país através de uma lei, né? De uma obrigatoriedade. É difícil partir alguma coisa voluntária, ou vamos fazer pensando no próximo, né? Precisamos regularizar. Precisamos mudar, não. Então tem que ser lei, né, Sim, Isadora? sempre parte quando já está nos finalmente, né? Já está ou para ser penalizado, ou é agora ou nunca.
Então, isso Fala é um pouquinho importante. dessa lei aí, que é nova, né? Na verdade, a lei Da a acessibilidade. lei e a norma elas já existem há bastante tempo. A norma veio antes da lei. A norma já tem 40 anos. A lei veio em 2004, mas ela sempre veio aperfeiçoando, né? Depois, em 2013, teve Estatuto do Idoso, Lei Brasileira da Inclusão, vieram acrescentando normas e obrigatoriedades justamente porque algumas coisas, para advogado, essa frase é péssima, né? Mas tem lei que não pega. Né? Porque lei não deveria não pegar. Ela deveria pegar. sempre É que, na pegar. verdade, a sociedade, ela se transforma muito rápido. E dentro de condomínio, mais ainda. Então, a lei, ela deixa de ser usual. Por isso que ela não pega. Então, aquela lei que foi promulgada e tá para ser aplicada, lá não vai pegar mesmo, justamente por conta disso. Então, quando foi legislado, foi pensado para ela funcionar, já se passou muito tempo e aí a sociedade se mudou. E aí é por conta disso mesmo que acaba não pegando, né? E no caso da acessibilidade, o que aconteceu é que a sociedade também mudou, como a senhora mesmo disse, e isso trouxe o lado bom, porque começaram a exigir os seus direitos. Antes, ficava na margem e aceitava o que me entregavam, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu não vou contribuir para a minha invisibilidade, né? Tem uma amiga que também é uma pessoa em cadeira de rodas lá no Rio de Janeiro que fala isso. Então, aí sim, aí começaram a pegar mais pesado. Então, em 2018, saiu uma nova lei que as construtoras agora não podem mais fazer, por exemplo, unidades só no térreo. Eles dizem que todas as pessoas têm o direito de dizer, eu quero morar na cobertura. Eu tenho direito, eu tenho grana para comprar um apartamento da cobertura, eu só quero que você faça ele ficar acessível para mim. A construtora, ela tem essa obrigatoriedade de deixar acessível? Tem. Porque quando não foi bem assim, né? Eu comentei na época, né, com a construtora e a construtora falou não e foi antes ou depois de 2018? Foi antes. Antes de 2018 eles ainda falavam isso, mas bom, né? As construtoras hoje do Minha Casa Minha Vida já estão Exatamente. fazendo o quê? Em vez de eles fazerem nos térreos, eles estão fazendo uma torre só. Um exemplo, o condomínio tem 10 torres. Eles fazem uma... O bloco todo, o bloco todo com elevador, Exato. entendeu? Já pronto para PCD, vamos dizer assim. Na verdade, eu moro no térreo, né? Eu optei em morar no térreo porque eu fiquei com medo do quê? Se um dia eu preciso sair para trabalhar, para fazer alguma coisa, aí o elevador tá com problema, né? Ou né, tem uma emergência, preciso sinistro. sair lá correndo e é mais fácil no térreo, né? Mas aí nós, né, eu e meu marido, que adaptamos a unidade, não teve adaptação nenhuma. Então, depois de 2018, essa lei veio reforçar que a saída de emergência, a escada enclausurada, ela precisa ter a área de resgate. Então, a senhora, numa situação, num sinistro, entra na escada e lá tem que ter um equipamento de comunicação. Olha, eu estou aqui no 8º andar. Quando os bombeiros chegarem, vem me resgatar aqui. Então, a partir de agora, já existe essa norma. Eu tenho um prédio que tem essa área de recuo. Então você sai do hall, que tem indo para a escada de incêndio, tem um recuo justamente para a pessoa ficar ali. Né? Isso. A pessoa ficar ali. Sabe o que faziam nesse prédio? Deixavam o lixo. Sabia. É sempre assim. Depósito de coisa, deixava né? a lixeira ali. E o mais incrível, né? Deixava a lixeira e quando chegava na sexta-feira, ou perto de um feriado e tal, que ficava lá 2, 3 dias, aquele lixo ali, aquele mau cheiro, e não estavam nem aí. Para tirar essa lixeira dali, vocês não têm noção do que eu passei também. Já criei inimizade com outro morador que só pensa nele. Entendeu? Chegou absurdo do morador pegar um barbante com giz, pôs um preguinho lá, fez um risco no chão e falou, se alguém tiver que sair daqui correndo, não vai nem usar esse espaço. Nossa, mas esse espaço não foi feito para isso, meu amigo. Não, eu não aprovo, vai ter que ficar do jeito que está. E aí fica a dica para os colegas síndicos aí. Quando o seu condomínio não quiser seguir o que a legislação diz, porque é você síndico que está com o CPF lá, você faz uma assembleia e chama quem é contra e fala, então, vocês assumem a responsabilidade? Perfeito. Sabe o que vai acontecer, gente?
melhor tirar o lixo, né? Né, Não, mas não é bem assim, nem é tanto lixo assim que tem. Foi né? uma briga de meses, foi uns 2 meses ali lutando para poder tirar o lixo de lá e teve gente que ficou doida. Agora minha empregada vai ter que descer e levar o lixo lá embaixo. Falou, judiação. Vai, Né? vai. E nesse Graças caso a Deus que a você perninha dela é comentou boa, né? Então, Sobre a questão da lei, né, ter mudado. E os condomínios, eles estão preparados? Quando você chega para trabalhar no condomínio, assim... Os condomínios, eles não estão preparados, eles precisam fazer uma atualização, que nós chamamos de retrofit. E é uma resistência, como o senhor Ismir falou, resistência de todos os lados. Às vezes eu ouço de alguns colegas síndicos, né, eu vou esperar a multa chegar, já ouvi esse tipo de coisa. E às vezes, quando é uma pessoa engajada, como o senhor Ismir falou, os próprios condôminos, proprietários, é que embarreram. É complexo. Assim, às vezes não são coisas tão complicadas, né? nem o custo também não é muito alto. Exatamente. O senhor falou sobre a cadeira, né, que o senhor comprou. Existe uma cadeira de transferência, não sei se o senhor já ouviu falar, Não. que é uma cadeira, ela é um pouco mais compacta, né? Tipo, ela fica 20 centímetros, assim, desmontada, não pega lugar nenhum, entendeu? Tipo, não ocupa espaço. E eu acho interessante porque já vi acontecer no condomínio. Uma pessoa teve um AVC no primeiro andar, o SAMU chegou, só que não cabe a maca do SAMU no elevador. Exato. Então também tem essa questão de elevador, né? Sim, sim. Que tipo, não é adaptável, né? O elevador não cabe ali. E aí, pra descer a pessoa, teve que colocar ela numa cadeira da cozinha Olha. Tá vindo. e os socorristas descerem ela pela escada. Se tivesse, talvez, uma cadeira de transferência, seria muito mais É prático. aquela cadeira que fecha, né? Ela é bem compacta. É uma cadeira bem Ela só simples, serve bem só para essa transferência finalidade. mesmo. Entendeu? Para você, por exemplo, sair do apartamento e ir pro carro, entendeu? É uma coisa assim, bem simples. Fica a dica aí, pessoal, até porque o colega síndico aí, vamos pensar nisso e providenciar a cadeira para todos os condomínios, né, dona Priscila? Que é útil para todo mundo usar, porque até mesmo a gente pode precisar, né? Uma queda, alguma coisa. Porque a acessibilidade, ela também pode ser transitória. Como você deu o Sim. exemplo da gravidez. Então, de repente, Sim. quebrei uma perna, teve um condomínio que eu trabalhei há uns 3 anos atrás, que um morador, ele pleiteava uma vaga de acessibilidade, porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho e ia ficar 5 meses com pino, e ele precisava da vaga. E o bloco dele era muito distante da vaga de garagem, né? Enfim, ele precisava daquela vaga. E aí o condomínio foi totalmente relutante em fornecer. Porque aí entrou naquela discussão, como é que vai fornecer uma vaga rotativa para uso exclusivo de uma pessoa? E aí ele precisou ingressar com uma ação judicial e na justiça. Aqui Então, em mas Sorocaba, aí é questão de empatia, né? Mas Então, o síndico essa- também tem dó, né? É Aí- transitório, é como era você falou. transitório, É o 5 laudo meses, tava lá, né? exato. Era Mas dava daí- resolvido mas daí- de outra maneira. Sim, olha, história eu tenho um monte para contar aqui, gente. Eu tenho um condomínio que eu fui lá, moradores me chamaram para participar de uma assembleia que estavam querendo trocar o síndico que estava lá, não vou entrar no mérito. E uma das coisas que eu achei um absurdo, vocês não vão acreditar, é que tem um elevador para uma pessoa lá que é cadeirante, uma moradora. O elevador nunca funcionou e essa pessoa sai pela garagem subterrânea. Olha aí. Pelo portão lateral? Não, de carga e descarga? Não, pelo portão de garagem, pelo estacionamento mesmo. Que é onde muito entra pior. E outra coisa, muito uma calçada com aquelas placas de concreto, com grama, que nem grama tem mais. Não vou falar o nome do condomínio aqui, porque não vem ao caso. Aquele que Mas- fica ali na zona. Quer que me corte, né? Brincadeira. Então, e eu fiquei... E tá amarrado com arame lá, Puxa vida. Nossa. o elevador Não, mas aí é nunca muito usou. mais Pelo complicado amor de se Deus. acontece um acidente, se a pessoa se machuca, se a pessoa cai. É muito mais problema para o condomínio, né? Eu acho que o senhor Então. pode falar melhor do que eu, Sim, né? mas sobre é que tá. Gente, o rapaz teve que pleitear na justiça uma vaga porque ele ia Transitória. precisar usar. Tá? Aí, Ele ganhou, tá? Ó, Por claro, óbvio, sempre né? ganha. A orientação foi. Claro. Forneça. Mas, Isadora, eu já tive casos ao contrário também. Que nem essa história, só para completar essa história do prédio. A síndica continuou lá ainda. Enfim, não vou nem... Né? Mas eu achei um absurdo, não é o fato... É a pessoa aceitar isso, a senhora entendeu? Por isso que daquilo que a senhora falou no começo. A pessoa simplesmente ela aceita o que impõe para ela e não busca também Sim. os seus direitos, né? É, É exatamente. isso que é importante. Eu tenho um morador no outro condomínio também, na verdade uma senhora, que ela é amputada, e
a vaga dela é um pouco distante. Já faz muito tempo que ela estava lá, ela era inquilina, né? E eu não tenho nada a ver com inquilino, proprietário, se é o namorado que está pagando aluguel, eu não quero nem saber. É a pessoa que está lá e eu tenho que tratar ela com todo respeito, igual como se fosse dono. Tanto é que essa pessoa ela era inquilina e hoje ela é proprietária. Olha só como são as coisas. E eu troquei uma vaga para ela lá, falei, eu vou e converso. Olha, tem uma pessoa, está acontecendo assim, assado, dá para você fazer esse favor? Ô, seu Osmir, não tem problema. Ô, seu Osmir, não dá, porque eu também estou com criança pequena e tal. Então, vou procurar outro, até achar um. E trocamos a vaga dessa senhora. Meu Deus do céu. A vaga que ela está usando é de um outro apartamento. Venderam esse outro apartamento que o cara tinha aceitado a troca de vaga comigo. Isso. O cara que mudou quer porque quer a vaga dele. Ah, eu briguei. Briguei com todas as letras que a palavra brigar tem direito. A mulher continua lá. Eu vou entrar na justiça. O senhor faça o que o senhor quiser, mas eu sou idoso. O senhor é idoso, mas o senhor não tem nada da necessidade que ela tem. Ela precisa abrir a porta com um espaço maior. Tem toda uma logística ali, não é simplesmente... E a peculiaridade de cada caso. Eu acho que essa seria a palavra, né? A gente tenta trazer a acessibilidade como algo de inclusão para tudo. Não, vamos incluir. Só que cada caso é um caso. Então, tem casos que são permanentes, irreversíveis, casos transitórios. Então, a gente tem que tomar cuidado e aí trazer para o síndico, né? Se ele sabe de fato o que ele deve fazer. Então, mas sabe o que eu acho muito interessante, Isadora? O síndico, no caso, né? Eu acho que é uma dica para os síndicos isso, né? Ir lá, individualmente, conversar com a pessoa, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas têm um bloqueio de ir lá conversar com o deficiente. E, gente, é a melhor coisa. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma deficiência que eu tenho um problema muscular. Então, eu não tenho força. Então, não adianta você me colocar numa cadeira de rodas sem ser motorizada, porque eu não vou ter força para andar com a cadeira. Não adianta você colocar um banheiro todo cheio de barra para mim, porque eu não consigo. Entendeu? Então, assim, conversa com o morador, né? Conversa lá com o deficiente. Olha, o que neste momento é necessário para você? Porque às vezes, né, a gente não tem essa quantidade, né, seus às vezes de valor para dispor, né, para de repente você fazer um condomínio mega acessível. Mas de repente você conseguiu atender aquilo naquele momento, maravilha! Apareceu uma outra coisa, vamos lá conversar então? Vamos ver o que dá pra gente fazer? Eu acho que é uma questão de bom senso, né? De empatia você, mesmo, Juliana, né? você nos condomínios que você está explorando Sorocaba, chegando em Sorocaba agora. Tem pouco condomínio aqui para você fazer. Qual é assim, a obra mais absurda que você viu que está errado e qual é a maior resistência que você encontra? É o financeiro, na hora de mexer com aquilo ali, olha, isso aqui está errado, vai ter que fazer uma rampa aqui, vai ter que fazer aquilo ali, olha, o banheiro tem que ser dessa forma ou de outra, porque até, como a dona Priscila acabou de falar, pegando esse gancho na conversa, a pessoa é cadeirante, mas cada um, ele está ali por um motivo. Alguma coisa, eu não gosto de falar a palavra deficiência, não cabe a mim. A pessoa está ali, cada um tem uma dificuldade. Então você tem que atender o maior número possível da dificuldade que as pessoas tenham. Você encontra isso qual é a resistência que você encontra, como que você consegue trabalhar para explicar e convencer aquele síndico, aquele morador, aquela pessoa que até está construindo uma casa, que ele também vai envelhecer, né? Exatamente. A minha mãe sempre fala isso. Ele compra um sobradinho e acha que vai ter 20 anos a vida toda, né? Exatamente. Bom, isso aí é tudo meu dia a dia, né? Tudo que a gente já falou aqui é o meu dia a dia, assim. A gente gosta sempre de usar o exemplo. Eu tenho uma frase, Isadora falou que está pegando uma frase de impacto para virar a frase dela. Na Acessos nós também temos uma frase de impacto, que é a frase as pessoas não são deficientes, os espaços são. Ou seja, todo o espaço, ele é ocupado por uma pessoa não conseguir fazer exatamente o que a outra faz em pé de igualdade. Então, ela acabou de falar isso, né? Quando ela disse que, poxa, é desagradável entrar com a minha visita, vai por aqui e eu entro por lá. Então, uma das regras da acessibilidade é por onde uma pessoa passa, todas passam. Então, todas as entradas, essa é uma das grandes dificuldades, a maioria das pessoas viram pra gente e falam assim, não precisa adaptar aqui a entrada social, não. A pessoa em cadeira de rodas entra ali pela lateralzinha, aí desce a rampa da garagem e pega o elevador lá no subsolo. Gente, esse é o pior dos exemplos que alguém poderia dizer que permite.
Porque a rampa da garagem, ela é péssima, ela tem uma inclinação muito maior, que é uma inclinação que o carro sobe. Então, como é que vai botar uma pessoa em cadeira de rodas para descer aquilo? Vai se acidentar lá embaixo, né? Existe código de obras que nem está conectado com a acessibilidade, mas por onde carro passa, pessoas não podem passar. Tem que colocar uma divisão muito clara, um corrimão, um guarda-corpo, alguma coisa muito marcante, onde separe, carro passa por um lado, pessoas passam por outro. Então, é isso, assim, entenda que essa soluçãozinha lateral não está mais em cogitação. A famosa gambiarra, né? É gambiarra, e é pior das gambiarras, porque um bom gestor, quando ele para pensar que, como a senhora disse, um acidente que aconteça aqui é a pior coisa que pode acontecer para um condomínio. Porque vai ter um custo de reparação, de danos morais, aí vão descobrir que ele não tem acessibilidade, que ele não se planejou. Vai impactar até na parte financeira, né? No valor do imóvel, né? Total. Como a doutora Isadora falou, ganhou. Eu vou buscar na justiça. Sempre ganha. Não fica achando que não vai ganhar, porque sempre ganha. É postergar o problema, é isso que eu acabo falando para os síndicos, né? Quando vem um caso assim de acessibilidade num geral, seja transitória, né? Seja permanente, é assim. Não tem discussão. Vamos criar um mecanismo do quê? De mediação e conciliação. Sim. Chama, entenda, para saber de fato o que é que a pessoa precisa. E aí, se for o caso, leva para uma assembleia ou resolva, porque a responsabilidade pelo condomínio é do síndico. É sempre do síndico. É sempre do síndico. Essa questão de levar para a assembleia, leve, mas leve não com a pergunta. Vocês querem fazer? Não Exato. É opcional. Então. Não é opcional. Como é que é? Vira e fala. Tem que ser feito. Gente, não é opcional. Dentro disso, qual que é o erro mais comum que você pega, assim, nos condomínios? De erro de acessibilidade ou jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro. Vamos criar assim, né? Jeitinho. Bom, primeiro, calçadas. A gente falou aqui de calçadas. A maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender que desde a Constituição de 1988, a calçada é responsabilidade do proprietário. Com construção ou sem construção. Se for um terreno baldio, a calçada é responsabilidade para ser mantida conservada do proprietário. Então, numa edificação multifamiliar, como é um condomínio, mais ainda, as pessoas não brotam dentro dos seus apartamentos. A maioria das pessoas chega de carro, pode chegar num táxi, pode chegar num Uber, vai usar a calçada. E não pense que a acessibilidade é só para morador. A acessibilidade hoje em dia já é entendido que a acessibilidade é para o funcionário, é para o porteiro, é para o zelador, é para a moça da faxina. Pessoas, né? Pessoas, exatamente. Pessoas. Então, funcionário, visitante e moradores proprietários. Então, essas são as dificuldades. Calçada, entenda, é responsabilidade, tem que fazer. Todo projeto de acessibilidade começa pela calçada. Respondo sua pergunta lá no início. Sim, existe uma norma, existe uma regra. Em São Paulo tem a cartilha de São Paulo, que é para ser aplicada em todas as cidades do estado. Então, sim, tem que fazer. Fiscalização também não existe, né? É impossível. Mais por denúncia, acredito. Né? Normalmente é denúncia. Sim. Mas olha, eu até eu fui assistir uma palestra da Juliana e gostei muito. Né? Na palestra já falei de convidar. Uma coisa que eu não consigo entender, o bombeiro. Lembra? Não sei se você se recorda. Até tinha um bombeiro na época lá, nada contra, muito pelo contrário. Sou fã do trabalho dos bombeiros, não se questiona. Mas eu estou dizendo que pela autoridade que o bombeiro tem, talvez no momento do AVCB, ele também já visse alguma dessas situações e pontuasse. Seria uma oportunidade, porque vai com denúncia, tá, mas você pega as normas do bombeiro, é isso aqui. Nossa, é enorme. Tá? Tudo bem. Vai num condomínio para dar primeiro AVCB, porque ninguém muda no prédio sem o bombeiro ir lá e ver. Não poderia também ser uma atribuição dele? Fica aí, né, para quem pensar e refletir sobre isso, porque se é um direito que as pessoas têm, tem que se buscar uma maneira, alguém tem que abraçar essa causa e começar a pensar, ver diferente. Mas vai demorar muito. Tudo bem, mas se tivesse começado no passado, era um ano a menos. Entendeu? As coisas têm que ter um primeiro passo. Eu volto a repetir, nesse dia do debate lá, foi muito gostoso. Um sábado de manhã maravilhoso.
O rapaz Ele não me perdoou por ter sido num sábado Sábado de de manhã. manhã. Ele sempre cita Ele isso. frisa, né? Ele frisa. Não, mas Foi o pior é que sábado de foi manhã, legal, ela me porque- fez acordar. Ele faz dar curso domingo de manhã, então. Domingo de manhã. Então, fica a dica, para que alguém levante isso, mas é difícil fiscalizar, a prefeitura não tem pessoal para isso, não acontece. Mas quando o bombeiro faz Gente. o AVCB, posso estar enganada, ele usa as NBRs. Ele usa as normas É. reguladoras dos É. bombeiros também. Ele Mas do bombeiro, ele vai ver a mas mangueira ele não de incêndio. usa as normas também de acessibilidade, porque em alguns pontos, por exemplo, largura de porta. Tem algumas coisas que... Eu acho que alguns itens ele acaba Ele vai- incluindo, não, tudo né? bem. Ele Mas vai são ver- poucos itens, Mas não ele são vai todos. ver, ele Até vai ver porque o eu acho que- corrimão. Até porque ele não entende se Corrimão. aquele condomínio tem uma demanda, de repente. Se... O corrimão, mas aí é que tá. O que eu penso assim, esse é um assunto que eu fico muito à vontade para falar. Tudo bem, mas nesse prédio hoje não tem nenhuma pessoa que precisa de acessibilidade. Meu Deus do céu, não tem hoje, mas amanhã pode ser que é tenha. um E outra, pensamento bem arcaico. não faz então tá, sentido. eu moro num condomínio, eu vou receber a dona Priscila. Pronto, você não pode receber a Eu dona não, posso, Priscila na sua ela casa? não pode ir na minha casa, Sim. não pode ir no meu prédio, porque não tem como ela chegar lá. Por isso que esse seria uma- argumento não funciona mais. Seria uma maneira mesmo de já... Barra. Não, é precaver, assim, essas dificuldades, por assim dizer. Eu acho que Se- seria muito mais fácil se o bombeiro seguisse essas normas, né? Se tivesse Também, uma lei, porque daí ficaria mais fácil até mesmo a prefeitura. Porque a gente sabe que a prefeitura não vai ter braço mesmo para verificar tudo isso. E por outro Mas lado, dona talvez, Priscila, se ele não assinar, né, e adaptar de alguma forma, não precisa adaptar Obrigado. todas as adaptações possíveis, mas pelo menos as básicas, né? Tipo, é o que você falou, uma largura de porta. É o que eu falo, pela largura de porta. Eu já cheguei em lugares assim, hospital, aqui em Sorocaba, não consegui entrar no banheiro por conta da largura de porta dentro de um hospital. Então, assim, entendeu? que são, assim, adaptações simples, que é até uma pergunta que eu posso fazer para você. Adaptações simples e complexas. Você podia dar um exemplo pra gente, em condomínio, dessas adaptações. Não sei se seria o nome correto, adaptações? São. Correções, Quando sim. não nasce Quando- acessível, é uma quando adaptação. não fez, você tem que adaptar. É, Quando exatamente. fez, está pronto. Sim. Porque aqui em Sorocaba tem muitos condomínios sendo entregues, mas também tem muitos condomínios antigos, que não tem. É. Que é o caso do condomínio que a dona Priscila mora. Sim. É o condomínio mais antigo. Então os novos acabam sendo... Você quer ver um dos absurdos? Você vai até a porta de vidro. Tá? Como é que você vai abrir a porta? Como que ela vai sair correndo do apartamento, sair numa necessidade de sair rápido? Sim. Como que ela vai sair do apartamento dela e abrir a porta de vidro? Não tem como. Então não tem nem barra uma porta de vidro. Então são situações que... por que a gente está levantando essa conversa aqui hoje, falando sobre acessibilidade? Até para evitar uma tragédia lá na frente. Porque isso pode acontecer, de uma vida se perder e já deve ter acontecido alguma coisa, a gente não sabe, pede a Deus que não aconteça nunca mais. Mas tem que ter isso daí tem. O momento, por que eu estou batendo nisso? O momento, talvez, de fiscalizar, dona Priscila, seja o momento do bombeiro. Sim. que Ele o vai lá condomínio olhar. tá voltado para aquilo já, né? Não, porque Pra está entregando, corrigir. entendeu, filho? Isso. Então, vai entregar. Vamos pegar uma obra lá, vamos assumir um condomínio. Tá. Eu vou levar ela para ver a parte jurídica da coisa, né? Contrato com a empresa que está lá, essa coisa toda. Já tinha que levar uma arquiteta para testar se a acessibilidade também está feita, tá dentro ou não. Porque eu não vou aqui dizer para vocês o que acontece. Eu falo sempre, vai entregar alguma coisa, pega um engenheiro. Leva o engenheiro junto. Perfeito. E o que não, você pode até aceitar, que nem eu aceitei um condomínio, porque com ressalva, porque se eu ficasse mais tempo segurando, eu estava prejudicando os moradores. Então a gente aceitou com ressalva e estão brigando até hoje. Você sabe, né? Sim. Tem acho que 2 processos. Não posso falar daquele, Não vai falar o nome. daquela Não consultora podemos- com 3 letras. Não podemos falar. Não. Mas é isso aí. É a minha opinião. Não, mas eu- está certíssimo, é isso mesmo. Mas eu queria saber de você mesmo, mas que a coisa perguntou, a gente acabou mudando um pouco o assunto. Você chegou num condomínio, qual é o condomínio que você chegou, qual lugar, né, que você chegou, que mais impactou? Você falou, meu Deus, aqui só se quebrar e fazer outro, né? Ou então, se chegou e falou, não, isso aqui é só por um adesivo, por exemplo, É. porta de vidro sem adesivo, né? Bater a cabeça. Não que isso seja uma acessibilidade, mas que nem a barra que o senhor comentou. Mas a porta de vidro ter as 3 fitas porque são quem nunca parte deu da uma cabeçada acessibilidade. na porta de Exato, vidro? tu vê? Vê que não é, não é específico de um Esse público. quem nunca significa Todo que ela já mundo. deu, né? Muitas. Ai, muitas vezes. Bom, então, a maioria dos
das construtoras hoje em dia já tem que sair acessíveis. Essa é até a dica aí pro síndico, quando ele é um síndico de implantação, como o senhor Osmir falou, pegar, assim que aceitou, já fazer um laudo e identificar o que a construtora não botou. Porque na maioria das vezes manda só o básico, assim, o pacote básico, e fica faltando aquilo que eles acharam que, ninguém vai perceber isso. Então, fazendo um laudo assim que a edificação é entregue, é perfeita, porque o síndico de implantação, ele tem ainda a garantia para cobrar. Opa, mas isso aqui eu aceitei com ressalva e estamos brigando para que seja feito vamos da maneira corrigir. correta. Você tem que entregar melhor do que isso. Você pega piso tátil. Exato. Aquele piso que é para a pessoa que tem deficiência visual, né? Alto relevo, né? Vai batendo ali. Daqui a pouco acaba nada. Como que a pessoa continua ali, naquele trajeto? Você vê como são... É muita... E depois coloca aquela que é de plástico, que solta tudo. Vira e mexe, tem que ir lá colar. E outra, às vezes o piso está indo aqui, daqui a pouco ele passa em cima de uma tampa tem uma tampa de ferro. Aí aumentou o nível ele muda. E depois de uns surpresa, você vai ser uma descida, você vai ser uma coisa. Exato, e a marcha do idoso, como a gente já falou aqui, ela realmente é menor, né? O idoso não levanta muito a perna. Então, às vezes, um desnível pequenininho já pode causar um acidente dentro de um condomínio, que vai virar uma despesa absurda para dentro de um condomínio. Sim, então, quando está entregando uma edificação, essa é a hora de fazer. E quando já é uma edificação antiga, aí realmente tem que levar para a Assembleia e falar assim, olha, temos que fazer acessibilidade. Os orçamentos que eu consegui são esses aqui, ó, empresa X, empresa Y e empresa Z. Qual nós vamos fechar? Busca recurso e faz. Uma das coisas até que a doutora Blanca falou com a gente na última live da Acessos, no nosso Instagram, foi isso. Por que os condomínios não pensam em fazer um fundo de reserva para acessibilidade? Poxa, se a acessibilidade é obrigatório, todo mundo sabe que tem que fazer em algum momento, como a senhora falou, ou eu vou postergar ou eu resolvo logo esse pepino. Então já começa a pensar no fundo de reserva. Não tem um fundo de reserva porque todo ano tem que fazer uma manutenção, não tem que ver se a fachada pra tudo, né? tá pra caindo, pintura, pra montar o funcionamento. Exatamente. Coberto. Então já deveria ter um fundo de reserva hoje para tem linha de acessibilidade. crédito para condomínio. Tem garantidoras. Tem como o condomínio levantar dinheiro, tem garantidora, tem crédito em banco, né? Algumas cooperativas também abriram linha de crédito para condomínio. Perfeito. Então, vê o que é necessário, vai buscar o dinheiro e faz. Por isso que eu não sei, né, para condomínio assim, mas para pessoa deficiente, existe uma linha de crédito no Banco do Brasil que é bem mais acessível, assim, a questão de juros, tudo, que a pessoa pode usar aquele crédito para acessibilidade, adaptar um carro, adaptar a própria casa, entendeu? Porque então, a gente está falando em condomínio, mas isso aqui serve para toda moradia. Toda edificação. Toda edificação. E nessa fala da Priscila, entra duas vertentes, né? Quando é uma acessibilidade de uso comum, que é dentro do condomínio todos vão usufruir, ou quando é acessibilidade particular daquela unidade. Então, por exemplo, por isso que eu falei, eu não sei, que ela mencionou foi que na unidade lá dela, do condomínio, não foi possível conseguir com a consultora diretamente essa adaptação. Então, ela conseguiria essa linha de crédito para poder reformar dentro da unidade dela, né? Tanto que eu troquei todas as portas, eu coloquei as portas de correr para não ter aquela abertura de porta, para não perder espaço, né? Mais fácil também para abrir e fechar, né? E, assim, adaptar os móveis também, né? Então, para ter mesmo o giro da cadeira, né? Para ter uma mobilidade um pouco melhor dentro de casa. Uma dessas, respondendo a sua pergunta, uma dessas adaptações simples de serem feitas foram exatamente essas que ela fez na casa dela. Aberturas de porta, botar todas as portas com 80 centímetros, se as portas precisam ter uma aproximação para ela poder chegar com a cadeira, por mais que seja uma porta que seja de giro, né? Que seja de giro, ela... Com a cadeira, ela consegue abrir. O importante é que ela tenha um patamar, porque a maioria das construções no Brasil, às vezes, a rampa já acaba no início da porta. E aí, uma pessoa em cadeira de rodas, ela não consegue. Você trouxe um exemplo desse, ela vai para trás. Isso. Exatamente.
Então, a rampa tá aqui, a porta Aí já a tá em pessoa cima. fica só... aí ela quer abrir a Ou porta. segura a cadeira, ou ela abre a segura porta, cadeira, ou, né? Exatamente. Então, assim, toda porta precisa ter um patamar. Então, ela para no patamar, ela abre a porta, que tem uma aproximação, chega a cadeira e consegue entrar. Então, a abertura da porta, essas aproximações. Às vezes, a gente indica até para um condomínio colocar uma automação. Ah, então aperta aquele botão aqui para abrir o portão botoeira. e ela vai. E Usa depois a tecnologia, né? usa a tecnologia a nosso favor. Se for uma coisa mais simples de resolver, ok. As fitas, outras coisas que também são acessibilidade e quase ninguém percebe, são os ralos, as grelhas, às vezes estão no percurso, na rota. Aí a roda da cadeira cai ali no ralo e se acidenta. Então, pessoas em cadeira de Ou rodas... muleta também, né? Muleta, Bengala, né? exatamente, bengala, muleta, salto alto, como foi falado. O bloco intertravado, que é aquele bloquinho com a graminha dentro, também não pode ser uma rota com aquele... A irregularidade de solo também, pensando agora num condomínio aqui, quando dentro do condomínio, o solo é todo desnivelado, né? É. Então isso também acaba prejudicando, teria que corrigir esse... Eu tenho um condomínio no Campolim, você falou, eu lembrei. Condomínio no Campolim, que brigaram comigo também. Meu Deus, eu só arrumo pra cabeça. Porque assim, só eu não gosto de ver coisa coisa. fácil. É que na verdade, assim, a gente. É que eu falo. É o seu papel, na É verdade. uma coisa muito minha, então eu sou muito detalhista. Tinha uma senhorinha que todo dia de manhã uma moça descia com ela com a cadeira. Uma senhora já bem de idade e tal. E tem aquela pedra portuguesa que fala, aquela pedra colorida. Meu Deus do céu. Eu via a mulher Trepida pra lá e dessa. pra cá. É. E começou a dar um problema sério de infiltração nesse condomínio. Eu falei, gente, agora é a oportunidade. É a hora da gente arrancar esses vasos do lugar, colocar um piso aqui, um porcelanato, sei lá, um piso antiderrapante bonito, dar uma melhorada, porque é um condomínio no Campolim, do lado perto do Extra, ali do Antero Extra. Já saí ele agora, né? Então, ali, próximo, localização maravilhosa. Meu Deus do céu, outra encrenca que eu arrumei. Eu gostei, o seu Osmir, ele já fala as coisas que a gente indica justamente para as pessoas fazerem. Olha, aproveita que tem que fazer uma manutenção E já faz o e certo. já resolve essa parte. Vai resolver Ele o já problema. já Até indica porque isso. nesse prédio também, quando você pega um prédio um pouco mais de alto padrão, vamos dizer assim, você já pega um pessoal de um pouco mais de idade, né? Dificilmente você vai ver um moleque de 20 anos morando num apartamento de 2 milhões, a não ser que ele ganhou, porque trabalhando mesmo. Então eu estou dizendo o seguinte, é mais fácil de você encontrar pessoas já mais abastadas. Até que porque quer mais tranquilidade, é um prédio mais Quer antigo, mais né? isso. Não é muito badalado. Maiores, os prédios antigos são Os Os apartamentos maiores. são muito maiores. Os apartamentos hoje estão saindo micros, né? Resumindo, né? Eles queriam reformar o salão de festa, mas não queriam trocar o piso Essa é da área outra, comum. outra questão também que normalmente as fiscalizações, seja Ministério Público, Prefeitura, CAL, CREA, enfim, todo mundo que Todos vai... os órgãos todos os possíveis, órgãos possíveis que imagináveis. vão em cima, eles não aceitam mais. Eles falam, olha, não temos nada a ver com vocês não terem dinheiro. Busca uma garantidora, Se busca vira. um crédito, se vira, mas resolve. Então, isso... E aí, obviamente, que é de bom tom, vamos dizer assim, ir para um gestor que está interessado em fazer o melhor trabalho ali dentro, se ele tiver um planejamento do que precisa ser feito, quando ele apresenta isso, nossa, Não tem nem como... não tem nem como reclamar. Porque pensa bem, essa questão de não ter a verba, não ter o dinheiro, é um baita de um papo furado. Porque se vier a multa ou se vier a obrigação, Não vai vai ter ter que que ratear de pior. qualquer jeito. E aí fica pior, fica até mais caro, né? Muito, porque daí vai ter Sempre. que pagar a multa e vai ter Além que da executar. multa, Exato. você vai ter que adaptar. Lembra aquilo que a gente falou, que sempre vai ganhar na justiça? Sempre. Vai ganhar. Então é isso, assim, a melhor forma de economizar, de sair até mais barato, é se planejar e pensar num cronograma de 3, 5 anos até. O que eu falo, Que vai sai muito fazendo mais as prioridades, né? É. O que é prioridade O que é hoje? urgente? Eu tenho uma pessoa cadeirante aqui, qual é a prioridade? Vamos conversar com ela? Vai fazendo aos poucos. Apareceu uma outra situação, vamos lá fazer Exato. essa outra Na situação. verdade, tem que fazer o seguinte, gente, ó. Tem que procurar a Juliana, né? A Monique, para elas irem até o seu prédio, até a sua residência, analisarem o que tem que ser feito. E, colega síndico, anota tudo, vê tudo que tem que ser feito e faz por etapa. Né? É como a dona Priscila falou. Qual é a necessidade hoje? Bom, nós temos 10 itens, mas esses 3 aqui são prioritários. Faz esses 3, depois faz mais 2.
Agora, se tiver que fazer muita coisa e esse valor realmente ficar um pouco alto, busca recurso. Tem a Advance Garantidora, que é a nossa apoiadora aqui também, né? Bem Procura lembrado. o pessoal da Advance, procura uma cooperativa, mas tem linha de crédito para vocês fazerem o trabalho e fazerem do seu condomínio um condomínio... Não é diferente, é um condomínio que atenda a todos. Não Respeitoso, né? Respeitoso, um condomínio que respeita a todo mundo. Eu falo isso para vocês porque eu já estou batendo 62 semana que vem, não estou com vontade de ir embora tão cedo. Eu vejo pela dificuldade lá do meu pai está com 80 e poucos anos, a demora para levantar do sofá, a dificuldade que ele tem para ele abrir o portão, eu tenho que esperar, então você tem que ter paciência. Agora você imagina ele morando num prédio, tendo que descer para dar uma volta na área de lazer, para caminhar um pouco, com uma bengalinha dele, como que ele vai andar? Então, a gente tem que pensar lá na frente, pessoal. Ninguém vai ficar aqui, daqui 60 anos, quase ninguém que está aqui vai estar aqui mais. Então, vamos Eu acho que deixar é o mundo muito melhor, né? interessante o que o senhor falou também, observar, né? Observar. Mesmo que você não tenha ninguém próximo, né? Nem deficiente próximo, mas um idoso, né? Que o senhor falou. É legal você observar, né? As pessoas. Nossa, aquela pessoa tem um pouco mais de dificuldade. Se a gente melhorar ali, como gestor mesmo, como síndico, né? Então, assim, observa, vai lá no condomínio, fica lá um pouquinho, observa qual que é, né? A rotina das pessoas, quais as dificuldades. Eu acho que isso também é uma questão de empatia, é uma questão de uma hora você vai precisar, você vai passar por isso também. E é um olhar humano, né? Exatamente. Esse olhar humano. Mas ela mostrou também um projeto de dentro de uma cozinha, se eu não me engano. Sim. Até a cozinha tem a altura certa. Sim. Alturas. Porque as lojas de imóveis planejados querem botar os micro-ondas sempre em cima, né? Aí é uma casa que alguém já tem um problema com o ombro, não consegue levantar muito. Não, você sabe que a questão de Deixa mesa a é uma coisa coisa quente muito cair. básica, simples, mesa. Às vezes eu chego em algum restaurante para almoçar alguma coisa, eu tenho que tirar os pezinhos da minha cadeira para eu conseguir encostar, porque não tem como, eu vou ficar muito afastada da mesa se eu ficar ali, entendeu? Então, assim, não dá para encaixar, entendeu? Então, assim, são coisas que é só no dia a dia mesmo, né? Por isso que eu falo, não tenham vergonha de conversar com a pessoa deficiente, para ver qual é a necessidade dela. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente adapta a residência, por exemplo, se é a residência de uma pessoa que tá com às vezes pós-cirúrgico, às vezes teve um AVC, como foi citado e tudo mais, a gente pergunta para os profissionais que já estão atuando com aquela pessoa. Então, por exemplo, uma das regras da acessibilidade é colocar todos os registros de acionamento com alavancas, certo? Porque uma pessoa até sem mão, ela consegue abrir uma torneira só com o braço. Esse é um parâmetro que está na norma. Ok, mas nós já fizemos uma adaptação que o fisioterapeuta falou, olha, nesse caso, como é dentro da casa dela, é para o uso dela, eu estou trabalhando com ela o movimento de rotação da mão. Então, por favor, não troca isso, porque... Para ajudar ela a treinar, né? Porque ela está treinando isso. Então, quando é dentro de uma casa, a gente consegue adaptar para aquela peculiaridade. Sim. Mas quando é um espaço coletivo, aí tem que abranger a maior parte das pessoas. Tem que seguir a regra. Exato. Por isso que falam, por que o corrimão tem que ser dos dois lados? Bom, porque pode vir uma pessoa aqui que não tenha um braço, e aí eu vou saber qual é o braço, se é o esquerdo ou se é o direito? Não sei. Então tem que ter o corrimão dos dois lados, porque a pessoa, se não tiver o esquerdo, ele vai pegar o corrimão com a outra. É que você tem a norma, ela tem um sentido, né? Tem um estudo por trás, né? Exatamente. Ninguém acordou cedo e falou, não, tem que ter dos dois lados. Porque eu gosto de coisas paralelas. Nós falamos do Par, Eu gosto do número par, tem que ter duas. nós falamos da pedra portuguesa. Pedra portuguesa, se não for tombado, por favor, tira. A gente costuma até dizer Quem que deu, né? até Essa Portugal tá tirando a pedra portuguesa e a gente tá mantendo a pedra portuguesa porque ela é muito trepidante. E como ela tem que ser feita com todo um critério, tem que ser um calceteiro, porque não bota argila, não bota cimento, enfim, ela é encaixadinha. Gente, no E Brasil, se solta. pelo amor de Deus, ela solta e vira um degrau. Aí pronto, uma pessoa pisa ali, é tombo, é acidente, quebra um braço, quebra um fêmur, vai pro hospital, morreu. Sabe? São umas coisas bobas, uma pedra numa calçada, uma pedra na área comum do condomínio, tira isso, gente. Hoje os condomínios eles já estão sendo entregues com aquelas pedras
Intertravado. Intertravados. É, o bloco intertravado, a gente tem até uma ressalva. Pode em partes. Você viu, né? Pode, vírgula. Né? Tem que ser uma específica que não tem aquele chanfro. Porque se ela tiver o chanfro também. na hora... Eu gosto de falar que tem um amigo nosso que ele faz o teste da bandeja. Ele anda com cadeira de rodas, ele bota um copo d'água na bandeja e aí o piso vai fazendo assim. Se trepida, se o copo balança muito, é trepidante, troca esse piso. Eu costumo dizer que no meu caso, eu pego as minhas filhas e boto pra andar de patins. Se o patins delas fizer é trepidante. Tá certo, é um bom teste. São os testes que estão dentro da nossa realidade. Gente, nós estamos caminhando para o final. Você vê como passa rápido, tá vendo, dona Priscila? A senhora estava pensando, Voa. muito rápido. É papo Passa gostoso, mesmo. né? É bom mesmo quando a gente conversa com quem a gente gosta sobre um assunto tão importante. E a gente quer que as pessoas entendam o seguinte, né? O seu condomínio, ele acolhe ou exclui? Maravilhosa pergunta. Fica aí para vocês pensarem, né, pessoal? O nosso objetivo aqui hoje foi passar para vocês essa nossa visão, né? Eu como síndico, a Isadora como advogada, a Juliana como arquiteta, junto com a Monique que está aí por trás dos bastidores, a dona Priscila, eu fiz questão e agradeço demais. Eu comecei a falar muito da senhora aqui, eu vou ficar... Emocionado. Eu fico, porque eu quero muito bem a senhora. Ele tem muito carinho mesmo. A senhora é um exemplo de vida para mim e eu falo muito da senhora para todo mundo. Então, assim, o objetivo de trazer a senhora aqui foi justamente porque as pessoas enxerguem que a senhora não se vê diferente de ninguém. Isso é que importa. A senhora tem um dom de falar, um dom de tratar as pessoas, um carinho com as pessoas que comove todo mundo. Então, não foi assim no sentido de nada que não seja a mostrar o exemplo que a senhora é e da necessidade que a gente tem, principalmente eu, do meu ponto de vista, de passar isso para as pessoas, passarem a pensar um pouco nisso também. Todo mundo vai envelhecer. O velho é um jovem que deu certo. Então eu torço para que todo mundo que está aqui nos assistindo também dê certo. E também torço para que mais profissionais da área da arquitetura comecem a ver da maneira que vocês olham as coisas. Porque por mais incrível que pareça, a gente ainda ganha dinheiro no sentido de fazer a coisa certa, sobrevive, todo mundo ganha, todo mundo vive bem, com qualidade de vida. Né? Então eu queria que vocês deixassem aí as palavras finais aí de vocês, a despedida desse episódio, que vocês vão voltar mais vezes, se Deus quiser. Com certeza. E também suas redes sociais, né? Eu queria agradecer muito também, né, essa iniciativa, né, de colocar esse assunto mesmo para as pessoas, para essa questão de conscientização, né, da deficiência, da pessoa idosa também, até mesmo de um carrinho de bebê que seja, né? E dizer que, assim, o deficiente, ele é eficiente, né? Então, assim, as pessoas, assim, às vezes elas olham para o deficiente com pesar, né? E não é bem assim. Vai lá, conversa com a pessoa, tenta entender, entende um pouco a história dela, né? E eu acho que isso é de grande valia também, né? Para levar para a vida. Né? Obrigada, seu Osmir, obrigada, doutora Isadora, né? E eu é que agradeço. Hoje eu aprendi muito com as duas aqui. Nossa. Enxerguei com outro olhar, né? As coisas que a senhora Priscila passou aqui. Não pensava dessa maneira, porque só quem passa é que sabe. E isso é a regra da vida. Então hoje eu consigo enxergar um pouco, né, da questão assim de dar acessibilidade de uma maneira diferente. Eu agradeço muito pelo que vocês passaram. Obrigada. A questão técnica também. Parabenizo, né, você é sua sócia, né, pelo trabalho que é excelente e vão se dar super bem aqui em Sorocaba. Eu não perguntei, você mora em condomínio também aqui? Eu moro em Itu, num condomínio horizontal. Isso. Então sabe como é também viver em condomínio. Sei. Então eu agradeço muito ao seu Osmir por trazer eu aqui. Seu Osmir. Senhor Osmir. Vamos ver até quando ele vai me aguentar aqui. Não, isso aqui não tem cadeira cativa. Os dois, ela e o marido dela. E você, Ju, fala um pouquinho, Juliana. Primeiro, agradecer a oportunidade. Isso que o senhor Osmir falou é verdade. Eu encontrei com ele 3 eventos antes do evento que eu te conheci e ele falava, mas eu preciso te apresentar a Priscila. Você tem que conhecer a Priscila. Ele falou mesmo. E eu já estava ansiosa para conhecer. Bom, então, primeiro eu queria agradecer também ao senhor Osmir por ter aberto as portas de Sorocaba para acessos à arquitetura, para mim e para a Dominique.
porque chegar numa cidade nova é difícil, se estruturar é difícil e, assim, com quem já tem conhecimento e acredita no nosso propósito também, fica mais fácil. Eu só tenho a agradecer. Obrigada também pela recepção, doutora Isadora, muito obrigada. Fala a rede social do seu, é verdade. Seu Instagram. É verdade. O nosso Instagram é acessos_arquitetura. Vai estar aqui embaixo também, Isso. né, Bruno? Bruno é a minha voz da consciência que está lá do outro lado. Dona Priscila, qual é a rede social da senhora? Meu é @primartinez84. Também vai estar aqui junto com os nossos apoiadores, tá? Pessoal, antes de encerrar, eu só quero deixar uma dica aí para vocês. Já falei do nosso objetivo aqui hoje, e você que está numa cadeira de roda ou passando por alguma situação de momento também, não precisa ficar enfiado dentro de casa. Saiam de casa, vão buscar o que é direito de vocês. Vocês têm direito, tá? Vocês têm direito. Que nem essa senhora que eu citei, que sai pela garagem da subsolo e em vez de usar o elevador, sendo que no prédio dela tem um elevador. Vocês têm que sair dessa bolha, pegar o síndico de vocês, seja lá quem for, e cobrar o que é direito de vocês. Fica a dica aí, porque a dona Priscila já foi na minha casa, já fomos ao shopping juntos, convidei ela para ir no evento que eu queria que conhecesse a Juliana. Ela foi no evento com a gente, ficou lá com a gente assistindo palestra. É uma pessoa realmente atuante e um exemplo para todos nós. Muito obrigado, gente. Esse aqui é o nosso quarto episódio, né, Bruno? Quarto. Vou deixar aqui o mimo do síndico raiz para vocês, dona Priscila. Obrigada, seus meus. Senhora, a Ju. Obrigada. Você já tem. Achei que eu ia ganhar um por episódio. Fica olhando. Eu ia fazer um jogo de Tem 12 copos. Tem a nossa lá em casa. maxizinha aqui da grande família, né? Adorei. Gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, meu filho. Obrigado a Monique que está lá atrás, nos bastidores. Obrigado por terem vindo e dedicar o tempo de vocês para a gente estar podendo trazer alguma coisa de bom para quem está do outro lado da câmera. Um beijo, um abraço a todos.